Enquanto a Segunda Guerra Mundial dava seus últimos suspiros, um silêncio doentio pairava sobre Bergen-Belsen, um lugar onde o fim da guerra não significava esperança, mas apenas o aprofundar do abismo. Ali, mais de 13.000 corpos insepultos jaziam a céu aberto, testemunhas mudas de uma catástrofe humana. Ao redor deles, 60.000 prisioneiros, reduzidos a figuras esqueléticas, aguardavam um fim inevitável, abandonados à própria sorte. A fome e a doença eram as verdadeiras guardiãs do campo, ceifando vidas com uma indiferença metódica. E em meio a esse cenário de desolação, um grupo de mulheres não apenas testemunhava o horror, elas o orquestravam. Caminhavam entre os moribundos com uma autoridade brutal, suas presenças uma parte tão integrante daquele inferno quanto a própria morte que semeavam. Quando as forças britânicas finalmente romperam os portões, a realidade que encontraram superava qualquer relato. Mas em meio ao choque, algo perturbou os soldados de uma forma particular. A visão das guardas da SS, Irma Grese, Elisabeth Volkenrath e Johanna Bormann, impassíveis diante da carnificina que ajudaram a criar. As perguntas que se seguiram ecoariam por décadas, forçando o mundo a confrontar uma verdade desconfortável sobre a natureza do mal. O julgamento que se aproximava prometia expor a profundidade da depravação humana, mas restava saber se a justiça dos homens seria suficiente para crimes tão desumanos. Havia uma arquitetura própria para o abandono, e em Bergen-Belsen ela atingiu sua forma mais perversa. Originalmente estabelecido em 1940 como um campo para prisioneiros de guerra, seu destino se transformou em um labirinto mortal, quando a SS assumiu controle parcial em 1943. Uma estrutura tripla dividia o campo, separando prisioneiros de guerra, residentes e detentos, permitindo que a administração nazista segregasse meticulosamente suas vítimas por critérios étnicos, nacionais e políticos. Diferente de Auschwitz, Belsen não possuía câmaras de gás. Em seu lugar, desenvolveu um mecanismo letal próprio: a morte pela negligência sistemática. A superlotação tornou-se catastrófica a partir de 1944, quando Joseph Kramer, que ficaria conhecido como a Fera de Belsen, assumiu o comando. Sob sua administração, a população explodiu, multiplicando-se por 10 em menos de um ano. Esse excesso de pessoas criou as condições ideais para que a fome, a tuberculose, o tifo e a disenteria se tornassem os verdadeiros carrascos. Nos meses que antecederam a libertação, o abandono planejado atingiu seu clímax. O campo, projetado para abrigar 10.000 detentos, chegou a conter mais de 60.000. Sobreviventes descreveram um espaço onde a fronteira entre a vida e a morte se tornara turva, com prisioneiros fracos demais para se mover dividindo o chão com cadáveres, alguns mortos há dias. A administração nazista havia reduzido metodicamente as rações de comida, enquanto os casos de doenças se multiplicavam sem controle. Quando as forças britânicas e canadenses se aproximaram de Bergen-Belsen em abril de 1945, Heinrich Himmler tomou uma decisão calculada. Ele entregaria o campo sem resistência. A escolha não vinha de princípios humanitários, mas da intenção pragmática de evitar uma luta fútil, enquanto a derrota alemã se tornava iminente. Em 11 de abril, tropas aliadas estabeleceram uma zona neutra ao redor do campo. O que surpreendeu os libertadores não foi apenas a magnitude do horror, mas a presença de inúmeros guardas da SS, incluindo o próprio Kramer, que alegavam permanecer ali para manter a ordem. Essa declaração era grotesca diante da cena que saudou os soldados britânicos: mais de 13.000 corpos insepultos e quase 60.000 prisioneiros em estado crítico, muitos morrendo de fome e doenças. Os cativos haviam sido abandonados por dias sem comida ou água, com uma taxa de mortalidade diária de 500 pessoas. Uma voz, transmitida pela BBC, tentou traduzir o intraduzível para o mundo. Aqui, em mais de um acre de terra, jazem os mortos e os moribundos. Não se pode distinguir quem é quem. O correspondente continuou:
Os vivos repousam com a cabeça contra os cadáveres, e ao redor deles, a terrível procissão fantasmagórica de pessoas emaciadas se move sem rumo, sem esperança de vida. Aqui nasceram bebês, pequenas coisas murchas que não podiam viver. Uma mãe, enlouquecida, gritou para um sentinela britânico que lhe desse leite para seu filho. Ele colocou a pequena criatura em seus braços. Então ela fugiu, chorando terrivelmente. Ele desembrulhou o pacote e descobriu que o bebê estava morto há dias. Este dia em Belsen foi o mais horrível da minha vida. A resposta britânica foi imediata, mas complexa. Iniciaram operações médicas para os sobreviventes enquanto forçavam os guardas da SS a enterrar os mortos. No entanto, o caos inicial permitiu acertos de contas espontâneos. Alguns prisioneiros atacaram seus antigos torturadores, enquanto alguns guardas da SS atiravam em detentos que tentavam acessar os depósitos de comida. Diante da epidemia de tifo, os britânicos tomaram medidas drásticas. Os sobreviventes foram transferidos para instalações sanitárias e desinfetados, enquanto o campo original era incendiado com tanques lança-chamas para erradicar os focos infecciosos. Esses esforços para preservar a vida coexistiam com uma pergunta inevitável: que tipo de gente poderia ter perpetrado tais atrocidades? A resposta começou a tomar forma quando os investigadores identificaram cerca de 500 pessoas que haviam trabalhado em Belsen. Desse grupo, 45 guardas e ex-funcionários seriam levados a julgamento entre 17 de setembro e 17 de novembro de 1945. O que chocou o mundo, no entanto, foi descobrir que entre os acusados havia várias mulheres jovens, cujos nomes entrariam para a história por sua extraordinária crueldade. Na escuridão crescente da tirania, algumas sombras se projetaram mais longas e afiadas do que outras. Entre elas, os nomes de Irma Grese, Elisabeth Falkenrath e Johanna Bormann ecoariam na história por sua extraordinária crueldade. A engrenagem da morte nazista não recrutou apenas homens para seus campos de concentração. Centenas de mulheres serviram como guardas, desempenhando um papel fundamental no mecanismo do Holocausto. Elas não eram meras espectadoras, mas participantes ativas. E entre elas, 3 se tornaram notórias por um sadismo que as levaria à forca em dezembro de 1945. A história de Irma Grese começa em uma zona rural da Alemanha, onde nasceu em 7 de outubro de 1923. Sua infância foi assombrada por uma tragédia quando, aos 13 anos, sua mãe tirou a própria vida após descobrir a infidelidade do marido. Essa perda coincidiu com a ascensão do nazismo, que ofereceu à jovem Irma um sistema de valores alternativo em um momento de profunda vulnerabilidade emocional. Antes de completar 15 anos, ela abandonou a escola e encontrou um propósito temporário como enfermeira auxiliar em um sanatório para soldados da SS. Seu desejo de se juntar à Associação de Moças Alemãs foi frustrado pela forte oposição de seu pai, uma rejeição que apenas intensificou sua determinação em buscar independência dentro do sistema nazista, afastando-se deliberadamente da família. Essa ambição se materializou antes mesmo de ela atingir os 18 anos, quando foi enviada para Ravensbrück, um campo de concentração exclusivamente feminino. Ali, sua verdadeira transformação começou. Em Ravensbrück, que funcionava como um centro de treinamento para guardas da SS, Grese começou como voluntária, um detalhe que desmente qualquer narrativa posterior de coerção. Ela se adaptou ao ambiente com uma facilidade assustadora. Em 1942, com apenas 19 anos, foi promovida a supervisora. Seus superiores reconheceram nela não apenas eficiência, mas uma convicção ideológica excepcional. Grese havia internalizado completamente a propaganda, acreditando que o nacionalsocialismo era a salvação de uma nação humilhada. Elisabeth Falkenrath, nascida Elisabeth Merlau, veio de um ambiente semelhante. Filha de um trabalhador florestal, cresceu em uma família numerosa e, após a educação básica, trabalhou como babá, cozinheira e cabeleireira. Sua atração pelo nazismo não nasceu de um trauma,
mas de uma suscetibilidade gradual à propaganda do regime, que prometia ordem e propósito em tempos turbulentos. Em outubro de 1941, aos 22 anos, ela se alistou voluntariamente no Corpo Auxiliar Feminino da SS. Inicialmente designada para Ravensbrück, Volkenrath aprendeu as técnicas de vigilância e controle sob o comando de Dorothea Binz. Assim como Grez, ela escolheu conscientemente essa carreira, solicitando em março de 1942 uma transferência para Auschwitz. Era um movimento calculado, pois Auschwitz oferecia maiores perspectivas para quem desejava ascender na hierarquia dos campos. Johanna Bormann apresentava um perfil distinto. Nascida em 10 de setembro de 1893, ela era consideravelmente mais velha quando entrou no sistema, aos 45 anos, em 1938. Sua juventude se desenrolou em um mundo anterior ao nazismo e ela chegou a desenvolver inclinações religiosas, participando de trabalhos missionários. Essa aparente piedade contrastava brutalmente com o comportamento que ela logo adotaria. Bormann não se juntou à SS por convicção, mas por razões econômicas. Começou como funcionária civil nas cozinhas de Lichtenberg, o primeiro campo feminino, e mais tarde foi transferida para Ravensbrück. Diferente das jovens Greze e Volkenrath, Bormann não fora moldada pela doutrinação nazista desde a adolescência. Ainda assim, ela desenvolveria uma brutalidade comparável, provando como o sistema dos campos podia corromper até mesmo indivíduos com valores aparentemente opostos à crueldade. Os caminhos dessas três mulheres convergiram em Auschwitz-Birkenau, no ano de 1943. Greze já havia sido transferida para lá, subindo rapidamente na hierarquia. Seu pai, ao saber de seu trabalho na SS, rompera todos os laços com ela, expulsando-a de casa. Essa ruptura familiar possivelmente intensificou sua imersão na identidade de guarda, onde encontrou não apenas independência, mas um senso de pertencimento e poder. Volkenrath também foi para Auschwitz, onde ironicamente contraiu tifo, a mesma doença que dizimava os prisioneiros devido às condições que ela ajudava a se impor. Após se recuperar, retornou para supervisionar o escritório de pacotes e correspondência, uma posição que lhe concedia controle sobre recursos vitais para as detentas. Bormann chegou em maio de 1943, assumindo funções dentro do campo. Para as três, Auschwitz representou uma intensificação de sua participação no extermínio. Ali, elas não apenas vigiavam prisioneiras, participavam ativamente das seleções que enviavam mulheres e crianças diretamente para as câmaras de gás. À medida que o Exército Vermelho avançava pela Polônia, em 1945, as guardas foram transferidas para Bergen-Belsen. No cenário caótico dos últimos meses da guerra, com superlotação extrema e epidemias mortais, a brutalidade delas não diminuiu. Pelo contrário, encontrou novas e terríveis formas de expressão. A trajetória dessas três mulheres reflete como o regime nazista normalizou o comportamento extremo, transformando cidadãs comuns em executoras. Suas histórias contradizem a noção de que a participação feminina nos crimes nazistas foi meramente periférica ou coagida. Elas escolheram suas posições, buscaram promoções e desenvolveram métodos próprios de crueldade que as destacariam até mesmo dentro de um sistema fundado na desumanização sistemática. Na escuridão de um sistema projetado para aniquilar, algumas almas encontraram uma forma de refinar o horror. A crueldade para elas não era apenas um dever, era uma arte sombria, uma assinatura pessoal que aterrorizou milhares de prisioneiros. A brutalidade exercida por Irma Grez, Elisabeth Volkenrath e Johanna Bormann transcendia os parâmetros desumanos dos campos de concentração nazistas. Seus métodos não apenas cumpriam ordens com eficiência, mas revelavam uma inovação pessoal na administração do sofrimento. Irma Grez, apelidada de Bela Fera, ou Hiena de Auschwitz, orquestrava um repertório de crueldades que mesclava violência física e tortura psicológica. Com pouco mais de 20 anos, ela sentia um prazer evidente na dor alheia. Grez participava regularmente das seleções em Auschwitz-Birkenau,
onde decidia quem seria enviado para as câmaras de gás. Testemunhas afirmam que, movida por um ciúme doentio, ela escolhia deliberadamente as mulheres mais belas para a morte. Ela também transformou animais em ferramentas de terror, treinando um pastor alemão para atacar prisioneiras. Sobreviventes descreveram como ela ordenava que o animal as destroçasse, observando com satisfação enquanto o cão mutilava mulheres já enfraquecidas. Esses ataques eram complementados por espancamentos pessoais, nos quais usava chicotes e botas com biqueiras de aço para maximizar os ferimentos. Seu sadismo também se infiltrava em dimensões sexuais. Durante os julgamentos, foi revelado que Greze mantinha relações com oficiais da SS enquanto exercia poder absoluto sobre as prisioneiras, forçando algumas a satisfazer seus caprichos. A intersecção entre poder, violência e sexualidade em seu comportamento era uma manifestação particularmente perturbadora da desumanização. Enquanto isso, Elisabeth Wolkenrath, embora menos notória que Greze, exercia um terror igualmente metódico. Como supervisora principal da área feminina em Auschwitz, sua autoridade era extraordinária. Uma sobrevivente, Vera Fischer, testemunhou ter sido espancada por Wolkenrath com tamanha violência que precisou de 3 semanas de hospitalização. Outras testemunhas a viram, em cerca de 80 ocasiões, golpear prisioneiras com um cacetete de borracha até que perdessem a consciência. O caso de Helena Cooper ilustra a crueldade calculada de Wolkenrath. Acusada de esconder um anel, Helena foi forçada a correr atrás de uma bicicleta até o quartel da SS. Lá, Wolkenrath a espancou e a trancou em um porão, alimentando-a com pão e água a cada 3 dias. Mais tarde, obrigada a limpar latrinas, Helena contraiu tifo. Sobreviver à punição significava apenas enfrentar um novo tipo de morte lenta. Wolkenrath também implementou os chamados esportes, formas de punição coletiva que forçavam mulheres doentes e desnutridas a realizar exercícios exaustivos que frequentemente resultavam em morte por esgotamento. Certa vez, ao descobrir uma prisioneira comendo vegetais, ela a obrigou a se ajoelhar por 4 horas segurando o alimento sobre a cabeça. Quando a mulher desabou, Wolkenrath a espancou até deixá-la inconsciente, proibindo que recebesse ajuda até o anoitecer. O caso de Johanna Bormann, a mulher dos cães, revela uma metamorfose moral ainda mais perturbadora. Uma mulher que fora religiosa na juventude desenvolveu nos campos um fascínio pelo sofrimento alheio que contradizia seus valores anteriores. Seu pastor alemão tornou-se uma extensão de sua vontade punitiva. Durante uma marcha de volta a Auschwitz, ela ordenou que o animal atacasse uma prisioneira que não conseguia acompanhar o ritmo. O cão literalmente destroçou a mulher, que foi levada em uma maca, presumivelmente para morrer. Em outro incidente, Bormann agarrou uma prisioneira pelos cabelos, jogou-a no chão e permitiu que seu cão a mordesse até que sangrasse profusamente. Em seguida, enviou a mulher para o bloco 25, a antessala das câmaras de gás. Sua colaboração com Joseph Mengele, o infame Anjo da Morte na seleção de prisioneiras para seus experimentos, adicionava outra camada à sua cumplicidade no horror. Quando as 3 foram transferidas para Bergen-Belsen, no início de 1945, o cenário era apocalíptico. Cerca de 60.000 prisioneiros se espremiam em instalações feitas para 10.000, enquanto epidemias de tifo e disenteria dizimavam a população. Em Belsen, onde não havia câmaras de gás, a morte operava pela fome e pela doença, e o ambiente oferecia novas oportunidades para a crueldade. Elas adaptaram seus métodos. Greze continuava a atirar em prisioneiras, Wolkenrath mantinha seu regime de espancamentos letais, e Bormann persistia em usar seu cão para aterrorizar os detentos. O que mais assombra era sua persistência na crueldade, mesmo com a derrota alemã iminente. Ao contrário de muitos guardas que fugiram, elas permaneceram em Belsen até a libertação, continuando seus abusos. Essa obstinação sugere uma identificação profunda com seu papel de algozes, algo que ia muito além do simples cumprimento de ordens. A derrota iminente do Reich parecia apenas aguçar sua sede de destruição. Elas não infligiam apenas dor física,
cultivavam uma atmosfera de medo imprevisível. O assobio suave de Greze, um som que aterrorizava as prisioneiras, anunciava atos de violência arbitrária. A expressão impassível de Falkenhath, enquanto administrava espancamentos letais, criava um contraste psicologicamente devastador. Bormann usava o medo de seu cão como ferramenta de controle, mesmo quando o animal não estava presente. Suas ações revelam como o ambiente do campo não apenas permitia, mas incentivava a manifestação de impulsos sádicos, transformando indivíduos em arquitetos de um sofrimento individualizado. Cada uma delas desenvolveu uma marca pessoal de crueldade, uma assinatura que as distinguiria para sempre, mesmo dentro do mais vasto oceano de atrocidades. O fim não chegou com o estrondo da artilharia, mas com um silêncio tenso e negociado. Em 11 de abril de 1945, com a derrota alemã já gravada no horizonte, Heinrich Himmler autorizou uma rendição incomum. O campo de Bergen-Belsen seria entregue sem resistência. Esta decisão pragmática gerou um cenário surreal. Quando as forças britânicas e canadenses chegaram, as guardas da SS, incluindo Irma Greze, Elisabeth Falkenhath e Johanna Bormann, ainda estavam lá. Elas permaneceram em seus postos, uma escolha que sugere uma perigosa desconexão com a realidade ou talvez a crença de que poderiam diluir sua culpa na burocracia do colapso. Elas não anteciparam a dimensão do que estava por vir. Ao estabelecerem uma zona neutra ao redor de Belsen, os oficiais aliados se depararam com uma situação desconcertante. O comandante do campo, Joseph Kramer, não apenas estava presente como se apresentou formalmente, alegando ter permanecido para manter a ordem. A declaração era uma afronta grotesca ao abismo de sofrimento humano que reinava por toda parte. Seguindo seu exemplo, as 3 guardas também não haviam fugido. Uma decisão que selaria seus destinos de forma irrevogável. O tenente-coronel Mervyn Wilkes Goning, um dos primeiros britânicos a cruzar os portões, descreveria mais tarde o choque daquele encontro. Ele encontrou o comandante e sua equipe ainda em seus postos, agindo como se esperassem reconhecimento por um trabalho bem feito em circunstâncias difíceis. A surpresa em seus rostos quando foram presos era visível. Eles pareciam genuinamente chocados. Em 15 de abril, quando os britânicos assumiram o controle total, a realidade de Bergen-Belsen se revelou em uma escala que desafiava a compreensão humana. Mais de 13.000 corpos insepultos espalhavam-se pelo terreno ou se empilhavam ao lado dos barracões. Cerca de 60.000 prisioneiros em diversos estágios de inanição e doença, muitos fracos demais para se mover. O ar pesado carregava o contágio da tifo, tuberculose e disenteria, que ceifavam 500 vidas por dia. E em meio àquele inferno, os perpetradores ainda caminhavam entre suas vítimas. Nesse cenário apocalíptico, identificar as guardas não foi uma tarefa difícil. Os sobreviventes, com um resquício de força, imediatamente apontaram para as 3 mulheres, suas vozes trêmulas relatando atos de crueldade aos soldados. Irma Greze, particularmente reconhecível por sua juventude, foi identificada por múltiplos prisioneiros. Uma sobrevivente recordaria: "Nós a reconhecemos na hora. É impossível esquecer aquele rosto, sorrindo enquanto selecionava quem viveria e quem morreria." Elisabeth Falkenhath tentou inicialmente se misturar aos prisioneiros, trocando seu uniforme por roupas civis. A tentativa foi inútil. Sobreviventes da seção feminina de Auschwitz a identificaram rapidamente, lembrando-se vividamente da supervisora que ordenara incontáveis espancamentos. Johanna Bormann, de aparência mais comum, era, no entanto, inconfundível para aqueles que haviam sofrido os ataques de seu cão. Ela também foi denunciada. Junto com outros 42 membros da equipe de Belsen, as 3 mulheres foram presas. As autoridades britânicas impuseram uma forma de justiça imediata e visceral. Forçaram os guardas capturados, incluindo as 3 mulheres, a participar da remoção e do enterro dos milhares de cadáveres que cobriam o campo. Essa tarefa macabra, realizada sob supervisão militar, expôs os perpetradores ao resultado tangível de suas ações e de sua negligência. Fotografias históricas congelaram aquele momento. Irma Greze,
com uma expressão tensa, mas impassível, carregando corpos ao lado de outros guardas. Elizabeth Volkenrath, em outras imagens, lançando cadáveres em valas comuns abertas por tratores britânicos. Johanna Bormann, visivelmente mais velha, arrastando restos humanos sob o olhar atento de soldados armados. Aquele confronto forçado com a morte gerou reações distintas. Segundo testemunhas britânicas, Irma Grese manteve uma atitude desafiadora, demonstrando pouco remorso. Um oficial afirmou que ela manuseava os corpos com um desdém evidente, como se fossem objetos sem vida. Volkenrath, por outro lado, exibia mais angústia física, chegando a vomitar durante o trabalho. Bormann simplesmente trabalhava de forma mecânica, seu rosto uma máscara impenetrável. A captura e estes primeiros atos de justiça provisória foram amplamente documentados. Jornalistas e cinegrafistas militares registraram os perpetradores literalmente confrontados com as consequências de seus crimes. Essas imagens começaram a circular internacionalmente, provocando uma onda de choque público. A participação de mulheres em atrocidades que muitos associavam exclusivamente à brutalidade masculina era uma verdade difícil de aceitar. Richard Dimbleby, o correspondente da BBC que entrou com as forças britânicas, expressou o impacto daquela visão. Ele notou que entre os perpetradores havia mulheres jovens, cuja aparência poderia ser a de enfermeiras, mas que haviam participado de crimes indescritíveis. A visão daquelas mulheres que poderiam ser encontradas em qualquer rua da Europa, cercadas pelos resultados de seu trabalho, criava uma dissonância impossível de reconciliar. Nos interrogatórios preliminares, as 3 mulheres adotaram as estratégias de defesa que manteriam durante seus julgamentos. Grese negou qualquer participação nas seleções para as câmaras de gás, alegando que apenas cumpria tarefas administrativas. Volkenrath argumentou que desconhecia o destino dos prisioneiros selecionados, insistindo que nunca soube das câmaras de gás. Bormann negou ter ordenado que seu cão atacasse prisioneiros, afirmando que o animal era apenas um bicho de estimação sem treinamento para a agressão. Essas negações contrastavam brutalmente com os testemunhos consistentes dos sobreviventes, que forneciam detalhes meticulosos de incidentes específicos de crueldade. As autoridades britânicas coletaram sistematicamente essas declarações, construindo pouco a pouco dossiês detalhados contra cada uma das acusadas. Após as operações de limpeza e as investigações iniciais, as 3 mulheres e os outros 42 funcionários de Belsen foram transferidos para uma prisão militar. Enquanto isso, o campo, considerado um foco infeccioso irrecuperável, foi incendiado por tanques lança-chamas britânicos. Uma pira funerária para apagar a estrutura física, mas não a memória do que ali aconteceu. A captura e identificação de Grese, Volkenrath e Bormann representou um momento crucial na história da justiça internacional. Pela primeira vez, mulheres perpetradoras de crimes contra a humanidade seriam julgadas no mesmo nível que seus colegas homens, estabelecendo um precedente de responsabilidade individual, independentemente do gênero. A imagem de 3 mulheres em meio a montanhas de cadáveres desafiou para sempre as narrativas simplistas sobre a natureza do mal e o papel feminino em atrocidades sistemáticas. No outono de 1945, a poeira da guerra ainda pairava sobre a Europa, e uma pequena cidade alemã se tornaria o palco de um acerto de contas sem precedentes. Entre os dias 17 de setembro e 17 de novembro, a localidade de Lüneburg abrigou um processo judicial que mudaria a história: o julgamento de Belsen. Oficialmente intitulado O Julgamento de Joseph Kramer e outros 44 acusados, aquele foi o primeiro momento em que mulheres foram sistematicamente julgadas por crimes contra a humanidade. O Tribunal Militar Britânico, presidido pelo Major-General HPM Bernie Ficklin, operava sob um decreto real para o julgamento de criminosos de guerra. As acusações se dividiam em 2 eixos: crimes cometidos em Bergen-Belsen e atrocidades perpetradas em Auschwitz-Birkenau, uma jurisdição dupla que permitia processar atos ocorridos em território polonês. Ao longo de 54 dias de audiências, o tribunal analisou um volume assombroso de evidências,
As provas mais chocantes, no entanto, não estavam nos documentos, mas nas imagens em movimento. Gravações feitas pelo exército britânico durante a libertação de Belsen revelaram montanhas de cadáveres e a condição esquelética dos sobreviventes. Essas cenas de horror indescritível contrastavam de forma grotesca com a aparência das 3 principais acusadas, que se apresentavam ao tribunal em trajes impecavelmente passados. Irma Grese, representada pelo major L.S.W. Cranfield, adotou uma estratégia de negação parcial. Ela admitia ter espancado prisioneiras, mas negava qualquer envolvimento nas seleções para as câmaras de gás. Sua defesa tentou pintá-la como uma jovem ingênua, um mero peão manipulado pelo sistema. Essa caracterização, contudo, desmoronaria diante do peso dos testemunhos. Uma das testemunhas mais contundentes foi Ilona Stein, que declarou com a voz firme: "Eu pessoalmente vi Grese atirar em uma prisioneira que estava perto do arame farpado." Outro relato devastador veio de Helen Copper, que descreveu como Grese ordenava que seu cão atacasse prisioneiras fracas demais para trabalhar. Durante seu próprio depoimento, a atitude de Grese oscilava entre a arrogância e uma fria indiferença. Questionada sobre as seleções em Auschwitz, ela respondia com evasivas calculadas. Quando o promotor, Coronel T.M. Backhouse, a confrontou sobre um espancamento que deixou uma mulher inconsciente, sua resposta foi curta e gelada. A disciplina precisava ser mantida. Elizabeth Falkenrath, defendida pelo capitão A.H. Champion, seguiu uma linha semelhante, mas com suas próprias nuances. Ela admitiu ter estado presente nas seleções de Auschwitz, mas alegou desconhecer seu propósito final. "Eu nunca soube das câmaras de gás", declarou, provocando murmúrios de incredulidade entre os sobreviventes que lotavam a sala. O testemunho mais arrasador contra ela veio de Doris Safran, que narrou como a acusada espancou uma mulher idosa até a morte, incapaz de se manter em pé durante uma longa formação. Ela a arrastou escada abaixo e a chutou repetidamente enquanto a mulher jazia imóvel, afirmou Safran. Em seu interrogatório, Falkenrath negou o incidente, mas sua resposta mecânica carecia de convicção diante dos relatos detalhados de múltiplas testemunhas. Johanna Bormann, representada pelo major A. Munro, apostou em uma defesa que enfatizava sua idade e suposta impotência dentro da engrenagem do campo. Seus advogados a retrataram como uma solitária mulher de meia idade, presa em circunstâncias impossíveis, que apenas cumpria ordens. Essa imagem se chocava violentamente com os testemunhos que a descreviam, ordenando que seu cão estraçalhasse prisioneiros. Em seu depoimento, Bormann admitiu possuir um cão em Auschwitz, mas insistiu que jamais o usou contra ninguém. "Era contra os regulamentos do campo", declarou ela, "e eu teria sido punida por isso." Era uma afirmação absurda, num contexto onde as maiores atrocidades eram precisamente as regras impostas. O testemunho de Alexandra Sewidowha foi implacável, descrevendo como Bormann ordenou que seu cão atacasse uma prisioneira com a perna inchada durante uma marcha, causando ferimentos fatais. O julgamento, no entanto, enfrentava uma dificuldade adicional. Muitas testemunhas cruciais estavam espalhadas pela Europa, recuperando-se do cativeiro, enquanto outras já haviam morrido em decorrência das sequelas. Apesar dessas limitações, a promotoria britânica conseguiu reunir 54 testemunhas, cujos relatos consistentes e detalhados pintaram um quadro irrefutável das ações das acusadas. A imprensa internacional acompanhava o processo com um fascínio mórbido, especialmente pelas 3 mulheres. O jornal britânico Daily Express apelidou Irma Grese de a Bela Fera, articulando a aparente contradição entre sua juventude e beleza e as atrocidades que cometera. A cobertura midiática frequentemente ressaltava sua idade, 22 anos na época, e sua aparência, criando uma narrativa sobre a natureza do mal que transcende as aparências. A presença de mulheres no banco dos réus provocou uma reação pública particular. Enquanto a participação masculina em atrocidades era interpretada dentro dos paradigmas da violência de guerra, as perpetradoras femininas desafiavam concepções arraigadas sobre a natureza da feminilidade.
Comentaristas da época expressavam um espanto particular com o caso de Greze, cuja juventude e gênero pareciam incongruentes com sua crueldade sistemática. Em 16 de novembro de 1945, após deliberar sobre as extensas provas, o tribunal anunciou seus vereditos. Irma Greze foi considerada culpada dos crimes em Bergen-Belsen e em Auschwitz. Elisabeth Volkenrath recebeu um veredito idêntico. Johanna Bormann foi considerada culpada apenas pelos crimes em Auschwitz, mas isso era suficiente para justificar a pena máxima. No dia seguinte, 17 de novembro, as sentenças foram pronunciadas. Joseph Kramer, o comandante de Belsen, e 10 de seus subordinados, incluindo as 3 mulheres, foram condenados à morte. A sentença especificava a execução por enforcamento, um método que os britânicos consideravam apropriado para crimes de guerra em oposição ao fuzilamento, reservado para ofensas militares. A reação das condenadas foi reveladora. Segundo relatos oficiais, Irma Greze manteve uma atitude desafiadora, sem demonstrar remorso visível. Elisabeth Volkenrath recebeu a notícia com aparente incredulidade. Johanna Bormann, de acordo com uma testemunha, pareceu desconectar-se da realidade como se entrasse em um transe. Nos dias seguintes, Greze ainda apelou de sua sentença, mas o pedido foi rapidamente indeferido. A decisão judicial estabeleceu um precedente monumental. Perpetradoras de crimes contra a humanidade seriam julgadas pelos mesmos padrões que seus colegas homens, sem atenuantes baseados em gênero. O julgamento de Belsen representou um momento decisivo na evolução da justiça internacional. Pela primeira vez, um tribunal estabeleceu que a participação em um sistema genocida implicava responsabilidade criminal individual, independentemente do gênero ou da idade do perpetrador. Para Irma Greze, Elisabeth Volkenrath e Johanna Bormann, o processo judicial terminou com uma certeza inescapável. Seu próximo encontro seria com o carrasco na prisão de Hamelin. O ar na prisão de Hamelin pesava com uma certeza inescapável. O próximo encontro seria com o carrasco, com as forcas de Hamelin e com a justiça final do Reich das Bestas. Em 13 de dezembro de 1945, a antiga prisão na Baixa Saxônia, Alemanha, se tornaria o palco de um episódio extraordinário na história judicial: a execução de 3 mulheres condenadas por crimes contra a humanidade. Para a ocasião, as autoridades britânicas prepararam um bloco especial dentro da prisão. Era uma fileira de celas pequenas que se abriam para um corredor frio e, no final desse corredor, aguardava a câmara de execução. Para esta tarefa sem precedentes, convocaram Albert Pierrepoint, o carrasco oficial da coroa britânica, um homem renomado por seu profissionalismo e eficiência implacável. Pierrepoint, que mais tarde documentaria estes momentos em sua autobiografia, viajara à Alemanha com um propósito singular: executar as sentenças proferidas nos julgamentos de Belsen. O método escolhido foi o enforcamento de queda longa, uma técnica britânica projetada para causar morte instantânea por fratura cervical, minimizando o sofrimento. O procedimento, no entanto, exigia cálculos precisos, baseados no peso e na compleição de cada condenado, para determinar o comprimento exato da corda. No dia anterior, Pierrepoint e seu assistente, o sargento-mor Richard Anthony O'Neill, encontraram-se com cada um dos condenados para tomar essas medidas antropométricas. O encontro com Irma Greze, documentado por Pierrepoint, provou-se particularmente perturbador. Ela saiu de sua cela e caminhou em direção a eles rindo, parecendo uma jovem tão saudável quanto se poderia desejar. Quando questionada sobre sua idade, ela fez uma pausa e sorriu. 21, ela finalmente disse. Essa interação revelava a normalidade desconcertante que Greze projetava, mesmo às vésperas de sua execução. Pierrepoint registrou meticulosamente suas medidas: 1,65 m de altura, 68 kg de peso. Com base nesses dados, ele calculou que ela precisaria de uma queda de 2,24 m para garantir uma morte instantânea. A fria matemática da justiça estava selando seu destino. O encontro com Elisabeth Volkenrath
desenrolou-se de maneira mais sombria. Diferente de Grace, ela não demonstrou qualquer jovialidade, respondendo às perguntas com monossílabos e evitando o contato visual. Suas medidas, 1,62 m e 65 kg, permitiram a Pierpoint calcular a queda necessária. Johanna Bormann, por sua vez, apresentava um contraste marcante com suas companheiras mais jovens. Pierpoint a descreveu como uma mulher que mancava pelo corredor parecendo velha e abatida. Aos 52 anos, ela tremia ao subir na balança. Em alemão, ela murmurou: "Eu tenho meus sentimentos." Esta declaração, a única que Pierpoint registrou de Bormann, revelava uma rara fissura de vulnerabilidade humana em uma mulher que havia demonstrado pouca compaixão por suas vítimas. A manhã de 13 de dezembro começou cedo para os algozes. A logística exigia precisão. 11 pessoas seriam executadas naquele dia, começando com as 3 mulheres individualmente, seguidas pelos homens em pares. As autoridades britânicas determinaram que as mulheres seriam as primeiras, talvez para minimizar a espera agonizante. Às 9h34, Irma Grese tornou-se a primeira a enfrentar a forca. Pierpoint descreveu o momento com precisão técnica. Ele caminhou pelo corredor e chamou seu nome. Irma Grese saiu. A cela era pequena demais para ele entrar, então ele teve que imobilizá-la no corredor. "Siga-me", ele disse em inglês, e O'Neill repetiu a ordem em alemão. O momento climático ocorreu com uma pontualidade mecânica. Ela caminhou até a câmara de execução, olhou por um instante para os oficiais que a cercavam e então se dirigiu para o centro do alçapão, onde Pierpoint havia marcado um ponto com giz. Enquanto ele colocava o capuz branco sobre sua cabeça, ela disse com sua voz lânguida: "Schnell." Rápido. O alçapão se abriu. Essa última palavra de Grace, Schnell, foi interpretada de várias formas. Um sinal de desafio final, resignação ou até mesmo consideração por seus executores. Seja qual for sua intenção, foi sua declaração final após uma vida breve, marcada por uma crueldade extraordinária. Às 10h04, foi a vez de Elizabeth Wilkenhat. Seguindo o mesmo procedimento, Pierpoint a imobilizou e a guiou até a marca de giz. Ao contrário de Grace, Wilkenhat não proferiu nenhuma última palavra registrada. O alçapão se abriu e, após a queda calculada, ela morreu instantaneamente. Aos 26 anos, a mulher que ascendera de aprendiz de cabeleireira a supervisora de campo de concentração em menos de uma década, concluiu sua trajetória sob a justiça britânica. A última das 3 mulheres, Johanna Bormann, enfrentou a forca às 10h38. Pierpoint notou que ela parecia fisicamente enfraquecida, necessitando de ajuda para subir os degraus do cadafalso. Aos 52 anos, ela era um retrato desolador ao lado de suas companheiras. A execução prosseguiu conforme o protocolo e, após a confirmação médica de sua morte, seu corpo foi removido. Após concluir as execuções das prisioneiras, Pierpoint prosseguiu com as dos condenados do sexo masculino. Joseph Kramer, a besta de Belsen, foi executado junto com o Dr. Fritz Klein às 12h19. Os corpos, uma vez confirmadas as mortes, foram colocados em caixões simples para cremação. As autoridades britânicas, antecipando possíveis peregrinações de simpatizantes nazistas, decidiram que nenhum túmulo seria permitido. As cinzas foram dispersas em um local não revelado. O profissionalismo de Pierpoint, durante este procedimento extraordinário, ajudou a estabelecer um padrão para a implementação da justiça internacional. Sua insistência na dignidade do processo, mesmo para perpetradores de crimes atrozes, refletia o princípio de que a justiça, e não a vingança, era o objetivo. Os pertences pessoais dos executados foram entregues a seus parentes. Entre os bens de Irma Grese, foi encontrada uma quantia significativa de dinheiro, evidenciando os benefícios materiais que ela obteve com sua posição. A execução dessas 3 mulheres estabeleceu um precedente histórico. Irma Grese, com apenas 22 anos, tornou-se a mulher mais jovem executada sob a lei britânica no século XX.
As três representaram as únicas mulheres executadas entre todos os julgamentos de pós-guerra conduzidos pela Grã-Bretanha, sublinhando a gravidade excepcional de seus crimes. A justiça administrada em Hamelin naquele dezembro de 1945 transcendeu a simples retribuição individual. Representou um princípio emergente no direito internacional. A participação em crimes contra a humanidade acarretava responsabilidade pessoal, independentemente de gênero, idade ou posição hierárquica. Para as vítimas que sobreviveram aos horrores de Auschwitz e Bergen-Belsen, essas execuções constituíram não apenas a punição de seus torturadores, mas um reconhecimento formal do sofrimento que haviam suportado. Naquele dia 13 de dezembro de 1945, o ar frio da prisão de Hamelin carregava um peso que ia além da punição. Para os sobreviventes, cada execução representava um reconhecimento formal do sofrimento indescritível que haviam suportado. Mas para além da forca, permaneciam os rostos ocultos do extermínio e a sombra de uma justiça fragmentada. Embora a execução de Irma Grese, Elisabeth Völkenhatt e Juana Bormann tenha atraído uma atenção particular, aquelas três mulheres eram apenas uma fração da vasta engrenagem da morte. Na mesma data, o carrasco Albert Pierre Pointe executou 8 homens condenados nos julgamentos de Belsen, completando um total de 11 execuções em um único dia. A lista dos perpetradores masculinos era encabeçada por Joseph Kramer, a infame Fera de Belsen. Nascido em Munique em uma família católica de classe média, Kramer encarnava o protótipo do burocrata transformado em assassino genocida. Sua carreira desenhava a trajetória sinistra dentro do sistema de campos de concentração, iniciando-se no Partido Nazista em 1931 e na SS no ano seguinte. De guarda em Dachau, ele ascendeu a postos de maior responsabilidade em Sachsenhausen e Mauthausen, antes de se tornar assistente de Rudolf Höss em Auschwitz. Sua própria ascensão ao comando veio em Natzweiler-Struthof, um campo em território francês. Ali, Kramer gaseou pessoalmente 80 judeus, selecionados para uma macabra coleção de esqueletos na Universidade do Reich, em Estrasburgo. Em seu julgamento, ele admitiu o episódio, descrevendo com uma precisão perturbadora como as vítimas continuavam a respirar por cerca de meio minuto antes de sucumbir. Sua confissão eliminava qualquer dúvida sobre seu papel. Ele não era um mero administrador, mas um executor direto. Em maio de 1944, Kramer foi transferido para Auschwitz-Birkenau como comandante de operações, supervisionando o assassinato de dezenas de milhares nas câmaras de gás. Sua chegada a Bergen-Belsen, em dezembro daquele ano, coincidiu com o colapso administrativo do campo. Sob seu comando, a população saltou de 7.300 para mais de 60 mil prisioneiros, e a morte por doença e fome ceifava entre 250 e 300 vidas por dia. No tribunal, Kramer tentou se apresentar como um administrador sobrecarregado por circunstâncias impossíveis, negando qualquer responsabilidade pessoal. Mas essa defesa se desfez diante de evidências de que ele havia executado prisioneiros pessoalmente por infrações mínimas. Poucos dias antes da libertação, ele mesmo atirou em 2 prisioneiros russos por coletarem batatas podres. Kramer foi executado junto com o Dr. Fritz Klein, às 12h19. Fritz Klein personificava a perversão da medicina a serviço do genocídio. Nascido em 1888 na atual Romênia, ele estudou medicina em Budapeste e serviu como médico militar na Primeira Guerra Mundial. Em 1943, foi transferido para a Waffen-SS. Em Auschwitz, sua função principal era conduzir as seleções, decidindo quem viveria e quem seria enviado para as câmaras de gás. A depravação moral de Klein cristalizou-se em sua infame declaração durante o julgamento. Meu juramento de Hipócrates me diz para remover um apêndice gangrenado do corpo humano. Os judeus são o apêndice gangrenado da humanidade. A frase revelava a completa distorção da ética médica que permitiu a profissionais como ele reinterpretar o assassinato em massa como uma forma de limpeza social. Franz Hössler
executado logo após Kramer e Klein, seguiu uma trajetória semelhante. Em Auschwitz, ele aperfeiçoou técnicas de engano para as vítimas. Ele lhes dizia: "Isto não é um resort de férias, mas um campo de trabalho. Cuidaremos de sua saúde e ofereceremos trabalho bem remunerado." Eram palavras de esperança, proferidas minutos antes de suas vítimas serem conduzidas para a morte. Em um nível diferente de cumplicidade, estavam Karl Franciot e Ansgar Pichen, cozinheiros em Bergen-Belsen. Embora sua função principal fosse preparar comida para a SS, ambos foram condenados por atirar em prisioneiros que tentavam pegar restos de comida. Seus atos demonstravam como a brutalidade permeava todos os níveis da equipe do campo, mesmo entre aqueles sem responsabilidades diretas de vigilância. Wilhelm Dörr, com apenas 24 anos, encarnava a radicalização da juventude alemã. Membro da juventude hitlerista, ele supervisionou uma marcha da morte em abril de 1945. Durante a jornada, cerca de 30 prisioneiros foram executados. Testemunhas afirmaram que Dörr atirou pessoalmente em vários deles por terem pés ruins ou estarem doentes demais para continuar. Esses 8 homens, junto com as 3 mulheres executadas naquele dia, representavam as diversas facetas do sistema concentracionário: administração, medicina, logística e vigilância cotidiana. Suas funções ilustravam como o genocídio exigia a participação em múltiplos níveis organizacionais, desde o planejamento de alto escalão até a implementação direta e brutal. É crucial notar que as 11 execuções em Hamelin foram apenas uma fração dos condenados. Outros 19 acusados receberam penas de prisão que variavam de 1 ano à prisão perpétua. Fatores como a existência de provas diretas de assassinato e a hierarquia dentro do campo determinaram a severidade das sentenças. Figuras de autoridade como Kramer enfrentaram um escrutínio maior do que guardas de baixo escalão. Essa diferença entre a pena de morte e a prisão gerou controvérsia. A sobrevivente Eva Olsson questionou por que guardas como Herta Botte, conhecida por espancar prisioneiros com varas de madeira, puderam eventualmente se reintegrar à sociedade. "Eu a vi espancar uma mulher até quase matá-la", testemunhou Olsson. "Por que ela merecia viver quando tantos inocentes morreram?" A libertação antecipada de vários condenados durante os anos 50 refletiu as novas prioridades geopolíticas da Guerra Fria. Para muitos sobreviventes, a Realpolitik soava como uma traição final. Os executados em Hamelin representavam apenas a camada mais visível da responsabilidade. Centenas de guardas e funcionários administrativos nunca enfrentaram um tribunal. Ainda assim, as execuções de 13 de dezembro de 1945 marcaram um momento crucial na evolução da justiça internacional. Pela primeira vez, indivíduos foram processados não apenas por crimes de guerra convencionais, mas pela participação em um sistema genocida. As 11 pessoas executadas em Hamelin pagaram o preço legal máximo, mas o castigo delas mal começava a tocar a superfície de um crime de escala inconcebível: o assassinato sistemático de milhões.